fazer o bem. Senhor, paz e luz sempre nos sejam direcionadas, para que possamos fazer o bem sem olhar a quem, sem aguardar por reconhecimentos. Senhor, preenche nossas almas com teu amor e permite que nós façamos também o bem, e se puder suportar, somente o bem. A quem? A nós mesmos, pois assim também faremos o bem a todos os que tanto amamos, aos que reconhecemos e aos que nem sabemos quem são. Fazer o bem aos que nascem, aos que crescem, fazer o bem aos que nem nasceram ainda. Faze-nos um instrumento do bem. Faze-nos um instrumento de tua palavra. Faze-nos um instrumento de tua verdade. Faze-nos um instrumento de nosso próprio sucesso. Faze-nos um instrumento de nosso próprio amor. Faze-nos instrumentos de teu divino amor. Todos os dias, Senhor. Amém, 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 amém. Shalom, shalom, almas irmãs. Shalom, Suzy. Shalom, Marcos, Pedro, que estão aqui no estúdio com a gente. Almas irmãs, só luz, vida e em abundância. É esta a vontade do nosso eterno Criador. Jamais esqueçam disso e sempre fazer o bem. Olha, esta oração aqui do livro de Salmos para a Modernidade, justamente de quem? Da nossa amadíssima, queridíssima Suzy Maria. Olha o nome, Maria. O que te lembra? Senão ternura, serenidade, força, poder, não é? Por quê? Porque ela é mãe, ela é apresentadora, ela é agrônoma, ela é teóloga. Nossa, muito. E trouxe hoje, vai entregar para a gente aquilo que o coração, a alma dela determinar. Shalom, Suzy, e que gratidão! Nossa, a gratidão é e minha, alegria, Valdívia. honra. Família Latari, Valdívia e Marcos aqui na Vibe Mundial. Que convite maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois no meu podcast, Medium Talks, que a gente está no Facebook, com um projeto de entrevistar mulheres. Por que mulheres nesse momento, Valdívia? Porque se olhar o composto da espiritualidade, as mulheres estão muito à frente. Hoje em todo quanto é público, a gente olha em torno de 70% mulheres e 30% homens. Então, pensei nisso. Eu disse, por que não dar voz a essas mulheres, junto com o Eduardo Rente, nosso produtor, para que elas Lindo. possam contar a sua história. Sim. Né? Até porque, de outro lado, é claro, os homens também têm muito microfone por aí. Então, o projeto é escutar histórias de mulheres que sentem a espiritualidade tão pertinho na maternidade, no trabalho, Em tudo. no casamento, Sim, né? Nos relacionamentos. Sim. E esse, então, é o nosso trabalho lá com essas mulheres lindas falando de espiritualidade. E pegando um gancho do Salmo, fazer o bem, a Valdívia falou algo fantástico quando nós começamos hoje. Ela disse, nunca é demais a gente repetir isso, né? Não, é constante. Isso não pode sair da nossa boca, principalmente nós que temos esta oportunidade aqui, não é? De estar falando com você, aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Gente, é a corrente do bem 24 horas por dia. E né? E a frase no final fala algo que quando esse é um livro psicografado e quando o mestre me ditou ele, chamou muito a minha atenção, que foi assim, no finalzinho, e se você suportar fazer só o bem,
Ele quis dizer que, às vezes, o nosso gênio, a nossa personalidade, o nosso comportamento, ele tem vontade de criticar, ele tem vontade de separar alguém, ou de não ver o bem em tudo, né? Então, ele falou, se você suportar, luta e faz só o bem, porque o retorno vai ser só o bem. Com certeza, com certeza. E é disso tudo aqui que você vai conversar conosco, trazer a mensagem do seu coração. Se quiser falar um pouquinho de você, você fala, ou se quiser entrar direto nos livros, porque, gente, é tudo de bom. Então, nós temos que aproveitar o máximo aqui a presença da Suzy, dessa alma luz tão grandiosa e que tem, com certeza, feito grandes milagres na vida de muita gente. Nossa. Não só com o Medium Talks, mas também o trabalho que eu sei que você tem Na casa não de é oração. na casa de oração. Então, não podemos perder a oportunidade. Então, vai, o microfone é seu, as ondas da Vibe Mundial é todinha sua. Obrigado, que bom. Como hoje a Valdívia fez esse carinho, esse mimo de pôr os nossos livros impressos aqui, são alguns livros impressos e alguns e-books. Como que é esse processo de comunicação? Então, vamos falar sobre essa comunicação com o alto. Primeiro, Suzy Maria, porque realmente quem me inspira é Mãe Maria. É Mãe Maria. Eu logo senti isso. E ela é de um carinho tão grande que às vezes eu pergunto, né, nas minhas orações, eu pergunto assim, mas Mãe Maria, quem não te conhece? Ela diz, eu oro igual. E quem não acredita na senhora, eu abençoo igual. Ela é de um amor tão grande, ela transparece esse amor, porque realmente um ser de luz, ele não está preocupado com julgar algum de nós, se a gente acredita, se não acredita, se está bom, se é ruim. Eles abençoam o tempo inteiro. Então, Maria é um nome que realmente remete a essa origem da nossa Mãe Maria. E esses livros todos, como foram as comunicações, as nossas conexões para poder escrever eles? Eu creio que é como todo autor, que acontece com todo autor, é inspirado num momento em que a gente está tão necessitado de pôr no papel o que nós estamos vivendo. Então, assim, cada um conta a sua história. Eu estava em Jerusalém e tinha passado por um momento difícil numa descoberta em Jerusalém, coisa de matéria, né, de viagem. E eu estava questionando o próprio Deus. Eu falei assim, eu vim aqui sentir a energia e tô triste nas muralhas de Jerusalém. E naquele momento eu insight falei assim, então senta e escreve. Escrever o quê? Diz, cada um conta a sua história. Você vai contar uma história belíssima ou você vai contar uma história feia? Eu disse, tá na minha mão o poder de contar histórias boas mesmo nas dificuldades. Assim, eu pedi para eles, mas como eu começo? Como eu sou formada em teologia cristã, o recado foi bem claro. Vamos resumir a Bíblia para quem nunca quis ler ou pôde ler a Bíblia. Então, nos 73 capítulos da Bíblia, tem 2, 3 páginas de cada um contando o que tem naquele livro, e um principal recado. Então, eu gosto porque se a pessoa se dispor a pegar esse livro e ler só 3 páginas por dia, em 73 dias ela terá lido a intenção da Bíblia. Então, foi isso, tanto o Novo como o Velho Testamento. Logo na sequência, eu tinha feito uma pesquisa sobre o que é Jerusalém, então a gente pôs aqui a pesquisa. E depois, 33 cartas inspiradas falando sobre quem somos nós, afinal de contas, né? O que somos, por que estamos no mundo. E o tempo inteiro, esses seres da luz, pode ser anjo, santo, ser iluminado, multidimensional, pode ser fada. Eu considero os seres da luz tudo aquilo que está um passo à minha frente e um degrau acima de mim, porque está melhor que eu. Então eu tenho que saber primeiro em que degrau eu estou, em que ponto eu estou. Todo ser que estiver à frente e acima de mim pode me inspirar e pode, por consequência, inspirar muitos. Então, aí nós escrevemos essas cartas com esses seres que inspiravam só coisas boas, só falando assim, vamos lá, gente, vocês podem mudar o mundo. Depois, o livro Médiuns fala sobre uma trajetória, assim, o que é médium? Valdívia, você que trabalha com tanta energia, médium é a capacidade de se conectar com o outro. Simples assim. Só, é isso. É capaz de me conectar com uma flor, de me conectar com uma pedra, com um cristal, de me conectar com uma leitura num livro. Porque às vezes fala assim, não, médium é especial. Não, todo mundo é médium, todo mundo se conecta não é fora privilégio de um ou outro, né? Nunca e sim foi. de todos os seres viventes. Esse é o recado importantíssimo, todos os seres viventes. Então todo mundo pode se comunicar, cada um com o que deseja se comunicar. Às vezes é um perfume, um aroma gostoso, uma comida boa.
você cozinhando, você está exercendo essa mediunidade, que é o poder de exercer a conexão através da sua energia com outra energia. Aí vem então médiuns perante nós, médium perante a vida, médium perante as leis, mostrando essa simplicidade. Depois Salmos para a Modernidade, que você leu, também foi por uma inspiração. Eu amei. Eu adoro esse Gostei livro. de todos, é que eu estou lendo ainda, né? mas Olha lá, estou num pouquinho aqui, eu li um pouco de cada já. Mas esse aqui realmente, Salmos para a Modernidade, porque, de novo, os 151 salmos, dependendo da congregação, né? O ortodoxo é 151, salmos são histórias bonitas, são orações, são verdadeiras orações, são hinos, são louvores. Mas tem gente que pegava a Bíblia no meu estudo, quando eu estava me formando em teologia, e falava, mas é muito complexo. Aí a gente fez, então tá bom, é complexo, então vamos transformar a mesma mensagem positiva numa linguagem mais simples, mais moderna. E esse livro aqui, que é o Dilema de Corpo e Espírito, ele traz uma reflexão profunda do que nós passamos nesse momento em que nós tivemos que parar a nossa vida. E o livro fala claramente que, tendo que parar, eu fiquei triste porque eu parei todo aquele movimento que eu tinha, ou eu fiquei feliz porque eu me encontrei? Boa! Né? Porque as pessoas ficaram tristes de se ver com elas. Elas não estavam acostumadas Sim. a escutar a voz delas, né? Bora que ainda é tempo de refletir. Vamos lá. Vamos nos encontrar. Porque se há uma pessoa importante no mundo, para Deus, é você. E se Deus mora em você, então a pessoa mais importante para você e Deus é você. É olhar no espelho todos os dias e falar, ó, eu confio em você. Gente, se você não confia em você, quem vai confiar? Então acredita, e se tiver numa fase ruim, tá difícil, seja financeiro, emprego, o que for, acredita de novo, e de novo, e de novo, porque essa conexão positiva, ela vai fazer fluir uma energia melhor. Totalmente. E também seria impossível amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, se não começar daqui. Verdadeiramente. Não tem como. Né? Não, e também, olha que frase linda que você buscou. Amar o próximo como a si mesmo. E uma pergunta que essa minha congregação de estudo fez foi, pera lá, e se eu me amo mal, é com esse amor que eu amo o outro, meu filho, minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu colega de trabalho, meu trabalho. Eu tenho que elevar essa qualidade de amor para amar o próximo como a mim mesmo. Então, é sempre... Isso não é egoísmo, gente. O egoísmo é outra coisa. Isso é foco. É sempre eu. Porque se eu estou bem, eu multiplico. E esta é a verdade. Sabe aquela verdade que diz que nos liberta? Que diz não, liberta. Porque eu sou testemunho, a Suzy é testemunho, e tem milhares de testemunhos nesse sentido. É simples assim, não é? Duas coisas que eu gosto. A verdade nos liberta e a verdade... olha só, eu falei de duas, vou falar a primeira e já volto para a segunda. A verdade nos liberta. Como é que eu vejo a verdade? Como um monte de janelas. E eu tenho o direito de escolher a minha verdade. Só que eu tenho que lembrar que do lado tem janelas que outros escolheram. A gente tem que lutar pelo que acredita como a sua verdade, mas não deixar de esquecer que a verdade do outro também é interessante. Também merece o quê? Respeito. Isso mesmo. Olha onde a gente vai. Por isso que eu gosto dessa... Nossa, a palavra... A palavra, eu não acredito, ou não considero melhor, a Bíblia como um livro sagrado. Para mim é como um livro de inspiração. Olha Marcos chama de carta de amor do Eterno para nós. Já vou usar, com a autorização do Marcos Latari, eu vou usar esse nome, adorei. Porque é isso, não é que é livro sagrado, todo inspirado por Deus. É inspirado por coisas que os homens fizeram, certo e errado, mas que ali diz como consertar. Né? Então da janelinha, que eu falei que é do respeito, que era 2 pontos, e o outro ponto muito importante, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um dos pontos importantes do que Jesus fazia era servir. Então, você pode trocar por servir é o caminho, a verdade e a vida. Amar é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que você encontra nessa figura chamada Jesus o Cristo, né? É amor, então amar é servir, é curar. A cura é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer transformação que você ponha, mas que você identifica com a figura crística, vai ser o caminho, a verdade e a vida. E é mais bonita ainda, Valdívia. Nenhum adjetivo negativo consegue ser incluso na palavra Jesus. Nós não conseguimos pôr assim, Jesus, sei lá, vamos falar, o crítico, não foi. Tenta pôr algo negativo. Isso é um exercício que a gente pode fazer.
Tá, se você não confia, ou acha que Jesus não foi tão bom assim, tem congregações que acham que ele foi só um rebelde, mas tenta pegar todas as palavras dele e põe em algo negativo. Você não consegue. Porque ele foi serviço, ele foi amor, foi compaixão, foi carinho e foi aí talvez o maior dilema que está nesse livro. Ele foi inclusão. Ele estava por quem não estava, jamais para aquela pessoa era quem ele estava, talvez até aí a dificuldade de identificar quem ama tanto Jesus. Ele estava por quem não tinha ninguém por eles. A viúva, que o filho tinha morrido, a mulher que sangrava há 12 anos, o cego, a do adultério, o possuído, os pais e mães desesperados. Então, a gente pensa, às vezes, hoje na sociedade, tanta dificuldade que nós temos, e se Jesus voltasse, ele iria cuidar desses que parece não ter ninguém por eles, a não ser Deus e almas bondosas na terra. Ele faria tudo de novo e ia cuidar justamente dos que não têm nada. É isso aí. Você sabe que em um dos meus momentos também peregrinado e difícil, uma das orientações que eu recebi foi assim: o que Jesus faria se estivesse aqui, no seu lugar perante essa situação, este momento? Então é isso, sabe? Não muda nada, porque ele faria exatamente tudo novamente por nós. Que lindo. Nossa, mas isso é porque tão exercício. Porque o amor é grande, né? É grandioso demais. O amor tem uma capacidade de acalmar a tempestade, que as tempestades, gente, aí fala assim, acalmar a tempestade do raio, isso é fácil. Acalmar a tempestade interna que é difícil. Aquela que tem raios e trovões. Esse é o desafio, né? Aquele do que a gente fala, o verdadeiro adversário é esse. É o meu interior. O meu interior. É o meu interior. Ai, daí que então. lindo, vou dividir. Maravilhoso. Fala mais. Vou dividir a parte que eu acho mais linda no Novo Testamento, que é quando eles entram no barco para atravessar o mar da Galileia, e que a gente pode pegar cada elemento desse e transformar todos os dias na nossa vida. Mas ele entra com seus discípulos no mar e eles enfrentam uma tempestade muito grande. Enquanto a tempestade estava praticamente afundando o barco, e Pedro e todos os apóstolos desesperados e gritando que iam morrer, ele dormia. Ele dormia tranquilo no barco. Até que o Pedro, não suportando, fala: mestre, acorda, nós vamos morrer, o barco vai afundar. E ele levanta, calma a tempestade e diz: vocês são com pouca fé. É nós hoje, o povo todo. Uma tempestade, parece que o barco vai afundar. Isso não pode ser que uma tempestade abale a sua fé, a sua confiança em você. E aí a gente pode pegar, né, o barco é a nossa vida. As pessoas que estão no barco são todos os que permeiam a nossa vida. E o que vai acalmar a tempestade e vai ajudar o teu coração é quem você acredita. Então acredita em seres tão bons quanto um Jesus, porque nesses momentos de tempestade, talvez a gente ache que o barco vai afundar mesmo. Mas já pensou você poder falar: mestre, acorda e vem me acudir. Agora, por que Jesus estava dormindo nesta passagem? Que isso é muito bonito. Porque ele está tranquilo esperando que você o chame. Não é? Porque já pensou se ele pudesse ser alguém totalmente invasivo e viesse agora na sua casa, batesse, tá em tempestade? Não, ele não jamais faria isso. Ele está tranquilo. Aí se você falar: eu preciso de ajuda, olha a tempestade, você não tenha dúvida de que ele vai agir na sua vida de alguma forma. Imediatamente. Instantaneamente. E vai mandar pessoas boas. Não precisa falar: é o Jesus que vai vir. Não. Ele ilumina uma mãe que vai lá e te leva um chazinho numa gripe. Um amigo que te liga para falar: tenha força. Às vezes até um amigo que empresta dinheiro. É tanta coisa que pode acontecer. Aí você só tem que ter um olhar acima e falar: entendi, eles não estavam dormindo. É lindo, é lindo. Eu sou fascinada. E nem fascinada. É sonho, é realidade, não é? Isso é real, gente. Porque às vezes parece, as pessoas às vezes do outro lado falam assim: para elas é simples, né? Tem uma vida boa, então é fácil falar. Não, gente, é fácil experienciar. Basta estar o quê? Conectado, querer, né? A gente às vezes pensa assim: querer é poder. Eu posso, eu quero. Essas duas têm que estar assim, juntinho para funcionar. Então, queira
porque você pode. Olha, Não é? nossa, de outro ponto, vou usar um exemplo do que você fez comigo ontem. Gente, às vezes, quando a gente é pregador, ou fala, ou é um teólogo, é um filósofo, um professor falando, um médico dando uma aula, isso não quer dizer que ele não tenha dor. Ao contrário, às vezes, até a dor que ele tem não é na especialidade dele, ele busca alguém que pode ajudá-lo. Então, a gente também, porque está pregando desse jeito, passa os mesmos problemas, as mesmas situações, mas tem algo legal na vida dos pregadores. É que tem momento que a gente precisa de ajuda. Então, eu, com tanta coisa que a gente faz na casa de oração, ajudando as pessoas com suas dores emocionais e até físicas, eu estava com muita dor na coluna e tenho um problema muito grande na coluna. A Valdívia me mandou a receita do que eu tenho que fazer, porque não vai descer nenhum do céu para me salvar, não. É aqui entre nós. Então, também a Exato. capacidade de identificar que eu preciso de ajuda. Não é só buscar Jesus e o Mestre, mas entre nós mesmos, falar assim, uau, eu não estou bem nesse ponto. Eu vou buscar quem possa me ajudar. Se Sem eu não... dúvida. Sabe o que é bonito também, Valdívia? Desculpa te cortar. Se a pessoa não pode pagar, o que mais tem nesse Brasil é casas religiosas, centros espíritas e templos de oração de graça. Se pode pagar, o que mais tem no Brasil são grandes terapeutas que podem ajudar, principalmente com essas terapias integrativas, com aromaterapia, com fitoterapia, com florais, ou com cristal. E aí falar assim, para curar tudo quanto é dor? Não, para ajudar, inclusive, o seu tratamento médico. Sem dúvida nenhuma. É nos unir, né, para essa força toda. Ou enviar uma oração, a gente emanar, porque como a gente costuma dizer sempre, né? Este antídoto para tudo, além de ser gratuito, ele vai recheado do quê? De muito amor, de luz. É como o que nós estamos fazendo aqui. Pelas ondas da rádio, está chegando o quê? Até você. Só a nossa voz? Não, nosso amor. Nossa luz, né? Sem contar tudo e todos que estejam envolvidos, porque é muita gente aqui, desse lado da vida, e do lado de lá também envolvido para tudo isso acontecer. Não é assim? É assim, e essas ondas são tão bonitas porque tudo que vai volta. E também vem para nós as ondas de vocês que estão assistindo. Depois, quando assistir no YouTube, quando for lá assistir a Valdívia e o Marcos, quando eles falam no canal deles no YouTube, gente, o olhar de vocês, o ouvido e a intenção, quando vocês escutam algo bom que devolve, volta da onde está vindo a voz. A gente recebe muito mais do que entrega. É isso. E nós estamos já há 1 minuto. Então fala, Medium Talks. Como que as pessoas chegam e te encontram? Joia. Medium Talks no YouTube e no Instagram. Vocês vão me achar todas as segundas e quartas com entrevistas ao vivo às 16 horas e sexta-feira também às 16 horas aí eu fazendo uma reflexão. Então, muito obrigada. Gente, gratidão sempre, como a gente diz, da infinita, e a ti por estar aqui com a gente, ter nos presente. Ó, presente de Natal adiantado! Foi maravilhoso, gratidão. Gratidão mesmo, foi uma alegria tê-la e espero que fique toda essa mensagem aí no seu coração, porque nosso coração emana essa bênção para vocês. Fiquem todos com Deus, gratidão infinita, como sempre, beijinhos, luz em cada coração. Shalom!